No Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, houve mais uma ocorrência com um avião, hein? O piloto precisou retornar à base pouco depois da decolagem porque um pássaro se chocou com a aeronave. O avião ia do Rio para São Paulo. A frente ficou destruída com o choque. A companhia aérea informou que a aeronave voltou ao aeroporto do Galeão em segurança e que os 200 passageiros a bordo foram realocados em outros voos. E o choque com pássaros é um problema antigo da aviação, né? Para entender melhor, a gente faz conexão agora com James Alterhouse, que é professor do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP de São Carlos. Professor, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. O que o choque com a aeronave pode causar, hein, durante o voo, professor? Boa tarde aos ouvintes. O problema de pássaros, como você bem disse, já é bem velho, já é uma constante, não é só no Brasil, é em todo o mundo. Em geral, os choques causam poucos problemas em aviões. O problema que causou no choque de ontem é, de certa forma, muito impactante como imagem, mas do ponto de vista de segurança com o avião não é tão impactante, porque aquele biquinho do avião ele é bem frágil, porque tem o radar ali. Então, para que o radar possa funcionar bem, existe uma carenagem que é bem delicada, ela é bem fininha. Então, qualquer impacto com o pássaro causa um dano que parece um dano tão grande, né? Mas não é, isso daí é basicamente uma carenagem. Então, a maior parte dos impactos com pássaros não causam grandes danos ou significam grandes riscos à segurança. Os impactos com pássaros que são arriscados são aqueles que ocorrem com o motor, quando existe ingestão de pássaros pelos motores e isso danifica o motor. Isso sim significa um risco. É muito difícil mais do que o motor seja danificado, mas nos últimos anos ao redor do mundo nós temos tido vários casos em que ambos motores são danificados simultaneamente com pássaros, provocando situações muito graves, mas isso é extremamente raro. O mais comum são impactos como esse, que embora a imagem seja impactante, eles não significam um grande risco, né? O avião, lógico, volta, tem que trocar aquele biquinho, aquela carenagem, o radar e fazer manutenção. Mas esse é um problema que ocorre no mundo, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, e aonde tem comida perto do aeroporto tem pássaros. Os pássaros vão atrás de comida e geralmente você tem lixo, lixão ou qualquer no Rio de Janeiro você tem também gaivotas, pássaros marinhos. Então o risco no Rio de Janeiro, de certa forma, é bem grande, né? E acontece com frequência. Agora, professor, como que o Brasil tem gerenciado essa questão? O senhor comentou que onde tem comida, tem pássaros, né? Mas muitos aeroportos estão em regiões ali próximas às cidades, ali colados nos centros urbanos, né? Qual seria o desafio, então, para que a gente evitasse esse problema? Existem várias abordagens para isso. A primeira abordagem é você reduzir a disponibilidade de comida, como, por exemplo, lixões ou coisas do tipo, nas cabeceiras dos aeroportos. Isso é praticado. Hoje em dia, as concessionárias tentam mitigar esse problema da forma com que eles conseguem. Lógico, você não consegue eliminar, mas você consegue reduzir. Uma outra abordagem é você colocar pássaros que são predadores daqueles pássaros comumente encontrados e que são pássaros treinados, falcões muitas vezes e outros pássaros desse tipo. O pessoal tem também utilizado drones especiais que têm o aspecto de predadores que também afugentam pássaros e também fogos de artifício que causam explosões e também afugentam, além de outras técnicas em pesquisa ainda. Então, nós temos várias formas de minimizar esse problema, mas eliminar nós nunca vamos conseguir eliminar. Professor, já que a gente nunca vai conseguir eliminar totalmente, né? Só para a gente dar uma palavrinha agora para quem usa esse tipo de transporte, que é um transporte muito seguro, sim. Mas a gente viu agora que nesse caso mais recente, o senhor falou, olha, realmente não tem muita gravidade, apesar da imagem ser impactante. E os passageiros pousaram com segurança, foram realocados, deu tudo certo. Mas e quando realmente esse pássaro pode atingir um dos motores, né?
Existe um tempo hábil de segurança para o piloto também ou pode acontecer um acidente mais grave? De todos os impactos com os pássaros, uma porcentagem muito pequena deles acontece no motor, na ingestão do motor. E dessas que acontecem, uma parte considerável não faz com que o motor pare imediatamente. Pode causar algum dano, faz o avião retornar, mas o motor ainda continua funcionando. Uma parte menor ainda provoca danos imediatos a um dos motores do avião. Nesse caso, o avião continua a decolagem com apenas um motor, porque afinal o avião é desenhado, certificado para decolar com apenas um motor e retornar com segurança com apenas um motor. E os casos que realmente são perigosos, que são casos raríssimos, mas extremamente raros realmente no mundo, são casos onde existe ingestão simultânea em ambos motores, né? Mas esses casos são extremamente raros. Professor, sempre a gente tem uma oportunidade de aprender sobre aviação aqui com o senhor. Muito obrigada pela participação. Uma boa tarde, um bom fim de semana. Disponha, boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, viu?